esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma. É porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, e ainda que os montes se abalem, nada temerei, vou confiar. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Amados irmãos, boa noite. Hoje é dia de estudarmos novamente a epístola do apóstolo João, a primeira epístola. Nós estamos estudando essa carta riquíssima. Há lugares, igrejas que gastam 5, 6 meses estudando essa carta para fortalecer os crentes. Nós não vamos gastar esse tanto de tempo, mas nós vamos aproveitar ao máximo esta carta que nos edifica e nos abençoa. Vamos fazer a leitura hoje de 1 João 2, de 18 a 26. 1 João 2, de 18 a 29, é o texto de hoje, 18 a 29. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, vida para nós. Nós te louvamos pela instrução clara do apóstolo João aos crentes de Éfeso e daquela região. E te louvamos porque esta palavra foi preservada para que nós também fôssemos alcançados pela mesma instrução. Louvamos o teu nome porque o teu Espírito que ungiu esta palavra, que inspirou o apóstolo João a escrever esta palavra, está em nós, na nossa mente, no nosso coração, e ele também esclarece essa palavra a nós no dia de hoje, de modo que possamos ter o mesmo entendimento que aqueles irmãos queridos do passado tiveram. Nós te agradecemos por esta palavra e por esta noite em que podemos estudar esta palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos diante desse texto em que novamente o apóstolo João apresenta a sua posição, e ele adota uma posição que é preferida dele. Carinhosamente, cheio de amor, um pastor verdadeiro, um pastor autêntico, ele chama os crentes de filhinhos, carinhosamente, com transbordamento do amor que ele sentia por aquelas congregações. E ele então está dizendo, ele está advertindo a congregação, ele está utilizando esta carta para promover edificação na igreja e ao mesmo tempo advertir contra os falsos mestres gnósticos que estavam ali promovendo a mentira em vez de promoverem a verdade. Então ele diz que já é a última hora. Ele está dizendo que a última hora já começou. Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a última hora, que é o último período que nós vamos passar neste mundo, antes da segunda vinda, João chama de última hora. É claro que nós sabemos que a última hora, em muitos outros textos bíblicos, é o período em que vai ocorrer a tribulação, né? A última hora para a igreja é logo imediatamente antes da tribulação, mas a última hora para o mundo é o período tribulacional. João está dizendo que já começou o período da última hora para a igreja. Nós precisamos vigiar e orar, porque desde que Jesus Cristo morreu e foi ascenso aos céus, é que a igreja começou a militar, a igreja começou a trabalhar e ela começou a ser perseguida desde então. A perseguição nunca abandonou a igreja, por isso ele está dizendo que já é a última hora e já há uma expectativa da segunda vinda. Neste tempo aqui, a expectativa da segunda vinda era uma expectativa muito presente na igreja. A igreja estava animada com a segunda vinda de Jesus. E eles imaginavam que, por causa das perseguições que eles estavam sofrendo, já era chegada a hora final, o tempo final já estava próximo. Então ele diz, nessa expectativa, que essa última hora não era para ser confundida com qualquer coisa. Por quê? Porque a última hora verdadeiramente será precedida por uma pessoa, pela vinda de uma pessoa. Essa pessoa que se manifestará contra tudo que se refere a Deus e ao seu reino. É o anticristo. Ele está falando do anticristo, aquele que é a representação do diabo e que chegará no final dos tempos. Mas ele está dizendo também que muitas pessoas que agem como o anticristo e até são animadas pelo espírito do anticristo, já estão presentes. Ele está falando daqueles falsos mestres que estavam ali semeando mentiras, semeando doutrinas erradas, como nós temos até hoje. Gente que semeia doutrinas erradas, que funcionam como anticristos. Eles não são o anticristo, aquele que é a encarnação do próprio diabo, mas eles são os anticristos, aqueles que operam quase semelhantemente no poder do inimigo, né? Na orientação do inimigo. Ele está dizendo então que esses anticristos já estão presentes
E ele chama a atenção para o fato de que o espírito do anticristo já estava operando desde aquela ocasião. Se são os anticristos que ele se refere aqui, os falsos mestres gnósticos que se infiltravam nas igrejas com doutrinas errôneas para desviar os crentes da doutrina verdadeira. Muitos anticristos têm surgido, segundo ele. E de onde eles vêm? É interessante que o apóstolo João está dizendo que esses falsos cristos se originam dentro da própria igreja. É dentro da igreja que eles aparecem, porque se eles viessem de fora, ensinando coisas erradas, a igreja os reconheceria. Mas como eles estão dentro da igreja e começam a ensinar as coisas absurdas, mas não intensamente, eles começam gradativamente, aos pouquinhos, se infiltrando sutilmente. Então, muitas vezes a igreja não tem capacidade de perceber que eles estão ensinando coisas erradas, e a igreja vai admitindo aquilo que vai sendo ensinado falsamente. Então o apóstolo João está dizendo que nós precisamos de saber que eles vêm do nosso meio, porque as heresias saem frequentemente do seio das igrejas. Então o apóstolo João diz, eles estão no nosso meio, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqui nós precisamos pedir a Deus discernimento, porque nós precisamos reconhecer aquilo que está no nosso meio e que não é de Deus no nosso meio. E quais seriam as evidências de que não são dos nossos essas pessoas que estão ensinando coisas erradas? O apóstolo João vai falar para os crentes de Éfeso e daquela região que há modos de identificar, há modos de saber quem são essas pessoas e quais as evidências que elas apresentam. O apóstolo João vai dizer que eles não são crentes verdadeiros. Por quê? Primeiro, porque se eles fossem crentes verdadeiros, se eles fossem dos nossos, como o apóstolo João diz, eles teriam permanecido conosco. Aqueles crentes verdadeiros permanecem em comunhão com a igreja. Eles não saem da comunhão com a igreja nem ensinam coisas erradas. Eles, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Segundo, porque eles se afastaram e se separaram de nós, é manifesto que eles não são dos nossos. O apóstolo João está dizendo, se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Terceiro, os que são dos nossos, o apóstolo João está dizendo agora, vocês que são dos nossos, possuem a unção que vem do santo. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo João está dizendo que aqueles que são crentes de verdade, que não são os falsos profetas, os falsos mestres gnósticos que estavam ali promovendo mentiras e falsidades, aqueles crentes verdadeiros são cheios do Espírito Santo. Eles têm a unção que vem do Espírito. A unção do Santo aqui é a unção do Espírito Santo, que enche o coração dos crentes e lhes dá conhecimento. O crente verdadeiro, ele tem conhecimento, ele tem sensibilidade espiritual e ele percebe as heresias de longe. Ele sabe aquilo que não é de Deus. Quarto, vocês já foram instruídos na verdade. Então, esses crentes que conhecem o Espírito Santo profundamente, eles já foram instruídos na verdade e eles são verdadeiramente cristãos. Então, João vai voltar a dizer que os falsos mestres saíram de nós, estavam no nosso meio, mas saíram porque negam o Pai e o Filho. Então, ele diz assim, aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Esses mestres falsos negavam a divindade de Jesus. Ora, quem nega a divindade de Jesus, nega também o Pai, porque Jesus e o Pai são um. Jesus veio por ordem do Pai. Então, se o Pai não é reconhecido, Jesus também não é reconhecido. Se Jesus não é reconhecido, o Pai também não é reconhecido. Eles saíram de nós, saíram porque negam o Pai e o Filho. Quem nega o Pai e o Filho é o mentiroso, é o anticristo, é o espírito de Satanás que está neles, sem dúvida nenhuma, não é? Quem é o mentiroso? Jesus chamou o diabo de pai da mentira. Então, a referência aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Quer dizer, João está declarando aqui que é Satanás, o pai de toda mentira,
que nega o Filho e o Pai e que enche o coração daqueles que não seguem a Deus para mentir também e fazer coisas que não agradam a Deus. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega o Filho e o Pai? Sexto, o Pai e o Filho são uma unidade perfeita. Quem nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa o Filho, confessa o Pai. Sétima característica: vocês devem permanecer no teste no testemunho de que ouviram desde o começo. Vocês ouviram a verdade desde o começo. Devem permanecer testemunhando disso, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, porque o que vocês ouviram desde o princípio é verdadeiro. O que apareceu depois, com ares de novidade, isso é mentira, isso é diabólico. Então vocês precisam permanecer nesse testemunho. E se em vocês permanecer a palavra do Senhor, aquela palavra que foi pregada, vocês permanecerão no Filho e no Pai. A promessa de Deus para quem nele permanece é a vida eterna. Quem permanece no Filho, permanece no Pai, a palavra de Deus permanece nele. E a palavra de Deus permanecendo nele é a palavra de vida eterna. Então todos os crentes que permanecem em Deus e permanecem em Cristo, cuja palavra permanece neles e eles andam em obediência, podem ter certeza da vida eterna. João está escrevendo isso como um teste sobre aqueles que procuram enganar vocês. Aqueles que não permanecem na palavra não são discípulos de Jesus Cristo. E finalmente ele diz: vocês têm permanecido em Cristo e vocês estão permanentemente ungidos pelo Espírito Santo. Há uma unção permanente que está em vocês. Ele diz assim: quanto a vós outros, meus irmãos, a unção que dele recebestes, isto é, o Espírito Santo, permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Esses falsos mestres não têm nada para ensinar vocês, porque vocês já receberam o Espírito Santo e já foram ensinados na verdade. Mas como a sua unção vos ensina, isto é o Espírito Santo que usa pessoas, mestres, sábios em Cristo para ensinar vocês, e esse ensino é verdadeiro porque é de acordo com o que ouvistes desde o princípio. Essa unção é verdadeira e não é falsa. Permanecei, pois, nela, como também ele vos ensinou. Então o apóstolo João está lutando para que os crentes permaneçam nesta palavra. Agora, portanto, o apóstolo diz que eles devem permanecer em Cristo e Cristo permanecerá neles. Quando ele se manifestar, isto é, quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória, sabendo, e nós não seremos envergonhados, porque se permanecermos em Cristo, não seremos envergonhados. Estaremos crendo que quando ele se manifestar, nós saberemos que é ele que está se manifestando e não algum outro tipo de manifestação, porque Satanás também vai se manifestar e muitos serão enganados por essa manifestação satânica. Então, João está dizendo: estejamos preparados para a sua vinda. Todo aquele que é nascido de Deus é justo e reconhece também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Como último teste, João está dizendo para os irmãos: se vocês sabem que ele é justo, reconheçam então que é necessário viver na prática da justiça. Quais as aplicações que nós podemos fazer disso para a nossa vida? Isto é, o que é que nós devemos começar a fazer após este estudo? Como avaliar a nossa relação com Cristo? Porque o inimigo pode nos enganar, poderia nos enganar se nós não tivéssemos a plenitude do Espírito Santo. Como avaliar a nossa relação com Cristo? Primeiro, como eu posso crer no Evangelho se não via Jesus, se não tive nenhum relacionamento presencial com Ele? Pela ação do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo vem permanentemente sobre nós, ele permanece em nós, conforme o texto diz aqui: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Segundo, como Deus trata os pecados daqueles que são crentes em Jesus Cristo? Perdoando-os pelo nome do Senhor Jesus.
isto é, seus pecados são lavados no sangue do Cordeiro e perdoados por causa do nome de Jesus. Como deve ser o relacionamento do crente com seus irmãos com base no novo mandamento? Deve ser um mandamento de amor, e desse mandamento de amor ensina que nós devemos nos amar uns aos outros. Quarto, qual a base pela qual as pessoas dos crentes, os pecados dos crentes como pessoas são perdoados? Pelo sangue do Cordeiro. Todos nós sabemos disso. Por que o apóstolo afirma que os jovens venceram o maligno? Porque eles guardaram a palavra do Senhor. E como deve ser a relação do crente com o mundo? O crente deve odiar o mundo. Amar o mundo é sinônimo de odiar o Pai. Odiar o Pai e amar o mundo é prática daqueles que não temem a Deus. O crente deve odiar o mundo, se afastar das coisas da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E finalmente, como identificar características dos anticristos? Pelo estudo sistemático da palavra de Deus. Mas nós vamos dizer rapidamente aqui. Eles surgem na última hora, eles aparecem na última hora, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles são mentirosos e negam que Jesus é o Cristo. Eles não têm a visão e a unção do Espírito Santo. Eles serão confundidos na vinda do Senhor Jesus Cristo. E eles não têm conhecimento real da palavra de Deus. Eles têm um conhecimento que é mundano, um conhecimento superficial, mas eles não conhecem no sentido de ter comunhão com o Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra do Senhor é rica e nos abençoa. Nós queremos agradecer a Deus por termos compartilhado essa palavra e desejamos que todos sejam abençoados por essa palavra e que a mão do Senhor conduza todos os crentes ao estudo sistemático dessa palavra, para que possam ser vencedores no dia de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É porque